Agora que nós falamos sobre o princípio básico dos processos de extração, nós vamos começar a falar sobre cada técnica específica. E nós vamos dividir essa técnica baseada nos princípios físico-químicos de extração. Nós vamos iniciar falando sobre as técnicas que fazem o processo utilizando o princípio da partição. E aqui nós vamos falar de duas técnicas, a extração líquido-líquido e a microextração em fase líquida. Falando sobre a extração por partição como um todo, ela leva como princípio básico a diferença da solubilidade do analito em diferentes solventes. Então aqui está mostrando um princípio básico de extração líquido-líquido, né, de extração por partição, que talvez você já tenha feito em algum momento, lá na química orgânica ou em alguma outra aula lá das químicas. Basicamente, o nosso analito, que são essas bolinhas vermelhas que estão aqui marcadas na nossa amostra verde, eles são extraídos utilizando esse outro solvente, que é esse solvente amarelo. O nosso analito, nesse caso, ele tem uma preferência, né, uma solubilidade parcial maior no nosso solventezinho amarelo, que eu estou chamando de extrator, do que no solvente no qual ele está atualmente na amostra. Após nós colocarmos esse sistema em agitação, ou seja, para que os componentes se misturem, esses dois solventes eles são immiscíveis, então vai haver a separação das fases. Na separação das fases, uma parte do meu analito que estava dissolvido na minha amostra foi transferido para a minha fase extratora, para o meu solvente extrator. E após a separação dos dois líquidos, né, da minha amostra e do meu solvente extrator, eu vou ter a minha fase extraída e eu vou ter minha fase de origem, a minha amostra de origem, que vai ter uma quantidade reduzida do meu analito. A depender do tipo de amostra, do tipo de analito e do tipo de fase extratora, nós vamos ter uma melhor ou uma pior transferência do nosso analito para essa fase extratora. Quando nós selecionamos a nossa técnica, é bastante importante que nós consigamos medir a eficiência do processo de extração. Isso é feito pelo ensaio de recuperação, mas especificamente para as análises de extração por partição, nós ainda podemos fazer isso utilizando um outro cálculo. Esse cálculo vai nos ajudar a selecionar o melhor solvente extrator e também os volumes que devem ser utilizados na nossa extração, tanto o volume de amostra quanto o volume de solvente extrator. Então, nós fazemos isso utilizando essa fórmula matemática. Esse símbolo de N é o que mede a eficiência da extração, que é calculado utilizando essa fórmula. K, que é a constante de distribuição entre os solventes, e beta, que é a razão das fases, a fase amostra e a fase extratora. Então, quando eu obtenho o valor de constante de distribuição e razão das fases, que é K e beta, eu consigo calcular a minha eficiência de extração. No caso, a constante de distribuição ela é calculada pela concentração do meu analito, que é extraído para a minha fase extratora, e a concentração que fica residual na minha amostra. Então, quando eu faço o processo de extração, eu vou obter uma concentração de substância de analito que vai passar para o meu solvente extrator, e eu vou ter uma fração dessa substância que vai ficar retido na minha amostra. Então, eu divido um pelo outro e obtenho o valor de K. O valor de beta é calculado com uma relação entre o volume de amostra que foi utilizado no processo de extração e o volume de solvente extrator. Então, a gente consegue observar que a eficiência do processo de extração vai depender de dois fatores principais. Do tipo de solvente extrator que é utilizado. Quanto maior for a capacidade de extração dele, maior vai ser o valor de K. E do volume, da relação entre o volume de amostra e de extrator. Quanto menor for o valor de beta, melhor
vai ser a capacidade de extração da minha técnica. Então, o ideal é que eu utilize um volume baixo de amostra e grande de extrator. É importante, gente, dizer que essa interpretação ela é uma interpretação geral. Nem todas as técnicas de extração disponíveis permitem que a gente faça isso. Então, nem sempre é adequado que eu diminua o volume de amostra e aumente o volume de extrator, porque isso pode causar um excesso de diluição do meu analito e, além disso, pode comprometer o processo de extração como um todo por outros motivos. Então, essas fórmulas são pontos de partida para que a gente consiga estudar o nosso método de extração e saber de que forma eu conseguiria melhorar aquele processo. Ok? Então, basicamente, nós estamos falando sobre a relação entre o volume de amostra de extrator e o tipo, a característica extratora do meu solvente extrator. E aqui nós trazemos alguns materiais que são mais comumente utilizados na extração por partição. O mais comum são os solventes orgânicos. Na extração líquida clássica, nós utilizamos solventes orgânicos normalmente apolares, bastante apolares, para que essa extração aconteça da melhor forma possível. Então, nós utilizamos hidrocarbonetos como o hexano, como o éter dietílico, como o éter de petróleo. Nós utilizamos solventes halogenados como o cloroformo de clorometano. Muitas vezes nós podemos fazer misturas desses solventes e mexer na polaridade dessa mistura de solventes para tentar otimizar o processo de extração. Além disso, existem outros materiais mais modernos que também são utilizados com a mesma função, como é o caso do polimetilsiloxano, da silicona e dos poliacrilatos. São materiais que são utilizados tem uma toxicidade ambiental menor do que esses solventes orgânicos, então vão ser menos agressivos para o ambiente e muitas vezes têm capacidades extratoras melhoradas, mesmo que eu trabalhe com volumes menores. Então, em muitas situações, nós podemos utilizar esses solventes orgânicos que são mais simples, mas em outras situações é melhor que a gente utilize polímeros melhores, que vão ter essa característica de extrair com essas características melhoradas em relação aos solventes orgânicos clássicos. Claro que a utilização desses polímeros adiciona custo ao processo de análise. Como eu falei para vocês, nós temos duas técnicas principais que atuam pelo princípio da extração por partição. A extração líquido-líquido, que a gente também chama de ELL, ou LLE, se a gente for usar a sigla em inglês, e a microextração em fase líquida. Nós vamos começar falando sobre a extração líquido-líquido. É uma técnica de extração exaustiva por partição. Acredito que todo mundo aqui nas suas aulas de química deve ter feito alguma extração por líquido-líquido. E ela baseia-se na afinidade da forma lipofílica de um determinado analito por um solvente orgânico. E ocorre a partição dos analitos entre a amostra aquosa e o solvente extrator orgânico. Se a gente seleciona um bom solvente extrator para o nosso analito, nós conseguimos extrair praticamente a totalidade dele para a fase extratora, certo? Claro que vão ficar quantidades ainda residuais na nossa amostra, mas são quantidades consideradas desprezíveis. Então, geralmente, quando a gente faz o processo de extração, nós obtemos essa extração com valores mais altos. Por isso que ela é classificada como uma técnica de extração exaustiva. Essa figura mostra, de maneira bem simplificada, um processo de extração líquido-líquido utilizando urina como amostra. Então, a nossa amostra de urina, ela contém o nosso analito, que pode ser, por exemplo, um fármaco ou os metabólitos urinários desse fármaco. Podem ser analitos de várias espécies, contanto que eles sejam eliminados pela via renal. Esses analitos, aqui eu estou me referindo a moléculas orgânicas, costumam ter uma solubilidade melhor em solventes orgânicos do que em água. E a gente relembra que a urina é uma amostra de matriz bastante aquosa.
O principal componente é água. Então, nós colocamos o nosso solvente extrator em contato com o nosso analito, com a nossa amostra. Nós fazemos de alguma forma um processo de agitação para misturar as duas fases, mas lembrando que essas duas fases devem ser immiscíveis entre si. Logo, elas vão tender a se separar. Essa separação pode ser feita simplesmente aguardando, ou em algumas situações nós podemos centrifugar aquela mistura para facilitar o processo. Uma vez que as fases se separam, nós temos a transferência do nosso analito completamente ou parcialmente, lembrando que nesse exemplo é praticamente a quantidade inteira que transfere para a fase extratora, e em seguida a gente transfere a fase extratora para um novo recipiente. Essa fase extraída, o nosso analito que foi passado para a fase extratora, vai ser submetido à análise. E como a gente normalmente utiliza solventes orgânicos, esses solventes orgânicos tendem a ser voláteis e a gente costuma evaporar o nosso analito, remover ele dali e obter o que a gente chama de resíduo seco. Então, o nosso analito está presente no resíduo seco, a gente pode ressuspender ou rediluir ele em um outro solvente em um pequeno volume, pode até ser o mesmo solvente utilizado na extração, mas em um pequeno volume. Assim eu concentrei o meu analito. E esse analito vai ser utilizado para a realização da análise propriamente dita, que pode ser uma cromatografia em camada delgada, pode ser uma cromatografia líquida, pode ser uma cromatografia gasosa. E agora sim o meu analito está em uma matriz, em um solvente muito mais adequado. Porque normalmente eu não posso utilizar amostras aquosas, pelo menos não com tanta água assim, como é o caso da urina, em técnicas analíticas mais robustas. Porque a água, ela atrapalha o processo de análise. E muitas vezes ela degrada alguns equipamentos, reagentes ou ainda componentes da minha análise. Que características eu devo levar em consideração na hora de selecionar o meu solvente extrator a ser utilizado na minha técnica de extração líquido-líquido? O primeiro é que ele deve ser immiscível em água, por isso os solventes orgânicos são tão comumente utilizados, tá certo? Lembrando que a gente está se referindo isso para amostras aquosas, soroplasma, que apesar de também ter outros componentes, mas tem muita água, urina e outras amostras que tenham bastante água. E na nossa aplicação, é isso que vai acontecer na maioria das situações, tá certo? A maioria das nossas amostras vão ter uma grande quantidade de água e o nosso analito normalmente está misturado a essa água presente na amostra, solúvel ou suspenso naquele volume de água presente na amostra. Além disso, idealmente, eles devem ter alto grau de pureza. Tá? Se eu vou extrair um material que vai ser utilizado para uma técnica cromatográfica como o HPLC, é importante que o meu solvente extrator tenha pureza que seja compatível com a realização de técnicas de HPLC. Quem aqui já trabalhou com HPLC em algum momento sabe que nós utilizamos reagentes com grau de pureza altíssimo. Geralmente a gente chama de grau HPLC, só para a gente ter uma ideia. Então, o nosso solvente extrator também deve ter pureza comparável a esses solventes, tá bom? Para evitar que a presença de impurezas atrapalhe o processo de extração ou ainda seja interferente lá na análise, porque muitas vezes essas impurezas elas podem aparecer lá na minha corrida cromatográfica. Além disso, o meu solvente extrator deve ser capaz de dissolver a minha amostra sem degradar os seus componentes. Então, ele deve ser capaz de dissolver os componentes, o meu analito, na verdade, mas sem degradá-los e sem degradar, preferencialmente, outros componentes interferentes que possam estar presentes na amostra. O ideal é que a gente faça o processo de maneira mais inerte possível. A única coisa que o meu extrator tem que fazer é caçar o meu analito da minha amostra e transferir para a sua fase. Tá bom? Para facilitar o processo, os reagentes extratores, os solventes, devem ter baixa viscosidade e baixo ponto de ebulição, para que eles sejam melhor manipulados e para que eles sejam também melhor evaporados após o processo.
De preferência, eles devem ter baixa toxicidade biológica e baixa toxicidade para o ambiente. Isso aqui, nas extrações líquidas tradicionais, é difícil conseguir, porque normalmente nós utilizamos hexano, acetato de etila, éter de petróleo, éter de etílico, que são solventes extremamente tóxicos tanto para o organismo humano quanto para o ambiente como um todo, tá bom? E, de preferência, deve ter um alto espectro extrator, ou seja, ele deve ser capaz de extrair um grande número de moléculas de interesse. Isso pode ser um ponto positivo, isso pode ser um ponto negativo. Um solvente que tem um alto espectro extrator vai permitir que eu utilize o mesmo solvente quando eu faça exames diferentes dentro do meu laboratório. Então, eu posso utilizar o mesmo solvente para analisar diferentes tipos de fármacos, praguicidas, eu posso ter um solvente só, o que é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, o fato de que essa molécula tem uma alta capacidade extratora também faz com que essa extração potencialmente traga interferentes, traga moléculas indesejadas nesse processo de extração. Então, a gente precisa conhecer, né, tem que ser um espectro de extração conhecido e que tenha uma capacidade adequada para as nossas necessidades. Essa tabela mostra algumas propriedades físicas de solventes para extração líquido-líquido. Aqui nós temos, por exemplo, o N-hexano, que tem um ponto de ebulição de 69 graus, ou seja, depois que eu faço o processo de extração, se eu submeter aquele meu extrato a uma temperatura de 69, o hexano vai ser evaporado. Comparado, por exemplo, com o ciclohexano, pelo fato dele ser uma molécula cíclica, né, ele tem um ponto de ebulição maior, porque ele vai conseguir fazer outros tipos de interação intermolecular. O clorofórmio tem uma ebulição de 61 graus e da nossa lista aqui, o éter dietílico é aquele que tem um ponto mais baixo de ebulição. Qual é a consequência disso? Se eu estou necessitando fazer a extração de um analito que não suporta temperatura muito alta, eu vou precisar selecionar solventes, como o de clorometano e o éter dietílico, que evaporam em temperaturas baixas, relativamente baixas, em comparação, por exemplo, ao ciclohexano, ao acetato de etila. Então, isso é um critério que eu preciso levar em consideração. Além disso, a gente tem aqui dois parâmetros físico-químicos que relacionam a polaridade e a solubilidade da molécula. Log de P é uma constante físico-química que é utilizada para se medir a apolaridade de uma molécula. Quanto maior for o valor de log de P, mais apolar é a minha molécula. Então, a gente tem aqui o N-hexano, que é uma molécula extremamente apolar, né, e, consequentemente, com uma baixíssima solubilidade em água. O ideal é que a gente tenha moléculas assim, com baixa solubilidade em água. No momento em que a gente tem moléculas com uma solubilidade em água maior, consequentemente um pouco mais polares, nós temos o risco de que uma parte do meu solvente extrator, quando entra em contato com a amostra, se solubilize ali e não forme uma boa separação de fases, que é o que a gente chama de formação de emulsão, tá bom? Então, o ideal é que o nosso solvente extrator não forme emulsão com a minha amostra, para que realmente haja uma separação completa das fases e assim eu possa fazer um bom processo de extração. Alguns cuidados que nós precisamos tomar quando nós selecionamos o nosso solvente extrator e quando nós realizamos a técnica de extração propriamente dita. A primeira é que alguns reagentes extratores possuem aditivos adicionados que são omitidos pelo fabricante. Então, a gente tem, por exemplo, pirogalol, alguns solventes têm etanol absoluto adicionado em pequenos percentuais, substâncias conservantes, que têm funções específicas. Tem função de ser antioxidante, tem função de ser sequestrante, até mesmo de moléculas de água que possam aparecer por ali durante o tempo de estocagem do reagente. E é importante que a gente se atente para a presença dessas moléculas, porque elas podem interferir e atrapalhar o processo de extração. Além disso, esses solventes, orgânicos principalmente, eles são solventes potencialmente tóxicos para o humano e para o ambiente. Assim, é importante que a gente faça a manipulação desse material de forma adequada, para evitar que nós estejamos colocando o ambiente e os nossos funcionários, a nossa equipe de trabalho em perigo.
Continuando, é importante que o processo de agitação seja muito bem controlado durante o processo de extração para evitar a formação de emulsões. Como eu falei para vocês, por mais que sejam solventes orgânicos, alguns deles têm uma solubilidade parcial em água ou em soluções aquosas. Isso faz com que, dependendo da forma como eu misture essas duas fases, com que eu agite, eu posso promover a fusão dessas duas fases em emulsão. E eu preciso evitar isso, tá? Uma das formas que a gente utiliza é a agitação lenta. Sempre que eu faço uma agitação muito forte, eu estou correndo o risco de que haja uma formação de uma emulsão. Assim, se eu tiver a oportunidade de escolher, é melhor que eu faça uma agitação mais lenta por um período mais prolongado de tempo do que eu faça uma agitação muito intensa por um período mais curto. Uma outra técnica de se reduzir o risco de emulsão é a técnica do salting out. O que é essa técnica do salting out? Ela é a adição na minha amostra de sais inorgânicos com alto poder de solvatação, como cloreto de sódio, cloreto de potássio, solventes que vão se solubilizar muito bem, na verdade, solventes não, desculpa, reagentes químicos, solutos, que vão se misturar muito bem à minha amostra e que vão formar solvatações com as moléculas de água da minha amostra. Essa solvatação faça com que a possível interação que a água da amostra tenha com o meu solvente orgânico diminua. Ou seja, quando eu adiciono sal, sais inorgânicos na minha amostra, eu estou fazendo com que a minha amostra interaja ainda menos com o meu solvente extrator, de forma com que eu consigo melhorar o processo de extração, evitando a formação da emulsão. Além disso, é importante que a gente tenha em mente a técnica ou as técnicas disponíveis para que eu remova o meu solvente extrator após a realização da extração. Como eu falei, é muito comum que a gente utilize temperatura para isso. Eu só preciso ter certeza de qual é a temperatura que eu preciso para conseguir fazer essa extração de maneira eficiente, essa remoção do meu extrator, na verdade, de maneira eficiente. E também se o meu analito resiste a essa temperatura. Senão existe o risco do meu analito se degradar na temperatura que eu precisaria para eliminar, para remover o meu solvente extrator. E por fim, que a gente vai falar um pouco sobre isso, é a influência do pH no processo de extração do meu analito. Nós sabemos que grande parte dos nossos analitos eles são ácidos fracos ou bases fracas. Isso significa dizer que, dependendo do ambiente onde essas moléculas estejam, do pH onde elas estejam, elas podem estar na forma protonada ou na forma desprotonada. Consequentemente, dependendo da molécula, elas estarão com uma carga neutra ou com uma carga positiva ou negativa. E essa presença de cargas influencia drasticamente no processo de extração, porque moléculas carregadas positivamente ou negativamente tendem a ficar na sua fase aquosa, na forma aquosa. Moléculas com carga são mais hidrossolúveis e moléculas neutras, sem carga positiva ou negativa, a gente diz que elas estão em forma mais lipofílica, em que elas vão conseguir ser extraídas para solventes orgânicos com maior facilidade. Assim, eu posso manipular a minha amostra, acidificando ou alcalinizando, para forçar que o meu analito esteja na forma não ionizada. Assim, ele será muito mais facilmente extraído pelo solvente orgânico. Exemplificando isso, nós vamos falar sobre como fazer isso na extração de moléculas de natureza ácida e moléculas de natureza alcalina. Então, vamos lá. Aqui no exemplo, nós temos um metabólito do THC, que é o ácido 11-nordelta 9-THC-COOH. Então, nós temos aqui, um ácido orgânico, se a gente observar, eu tenho um grupo ácido carboxílico aqui, e sendo uma molécula ácida, ele
Em pH ácido, ele vai estar protonado, que é com esse hidrogênio aqui ligado no grupo ácido carboxílico. E à medida que o pH vai aumentando, ele vai perdendo esse hidrogênio ionizável para o meio. De forma que, à medida que esse pH aumenta, ele vai estar na forma de COO-, tá? Assim, essa molécula tem carga negativa, está na sua forma ionizada. E a molécula em pH ácido está em forma não ionizada. Lembrando que para isso nós utilizamos o pKa da molécula. Moléculas ácidas têm pKa menor do que 7 e moléculas alcalinas têm pKa maior do que 7. Nesse caso, como essa substância é um ácido, ela vai ter um pKa menor do que 7. Então, significa dizer que em pH ácido ela está na forma não ionizada e em pH alcalino ela está na forma ionizada. Como é que eu posso manipular uma amostra para otimizar a extração desse analito? Vamos imaginar que eu estou fazendo um teste para avaliar se o indivíduo fez uso precoce, recente, na verdade, de cannabis, de maconha. Um dos analitos que eu posso buscar na urina do paciente é esse metabólito. Então, eu vou receber a amostra do paciente, que é uma amostra de urina. Amostras de urina já tendem a ter uma natureza ácida, mas o que eu posso fazer para melhorar a extração antes que eu coloque a amostra no meu cromatógrafo, por exemplo, no meu CG, no meu cromatógrafo gasoso, é fazer uma extração. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou acidificar a amostra, então eu vou forçar com que a maior parte, se não todas as minhas moléculas, estejam na forma não ionizada e em seguida eu vou fazer o processo de extração. Todas as moléculas solúveis no meu extrator que estejam na forma não ionizada irão tender a passar para a fase extratora. Se eu faço esse processo em meio alcalino, grande parte das minhas moléculas estão de forma ionizada, de forma que elas não vão conseguir ser extraídas para o meu analito de interesse. Desculpa, para o meu solvente de interesse. De novo, quando eu manipulo o pH da minha amostra, eu estou garantindo que o máximo de moléculas possíveis esteja na forma não ionizada para que o meu solvente orgânico consiga extraí-las. Em contraponto, nós podemos ter a mesma lógica para a extração de anfetaminas. Aqui eu tenho uma estrutura da anfetamina básica, que é uma amina primária. Sendo uma amina, ela é um grupo alcalino, que vai tender a roubar o hidrogênio do ambiente, mas que é uma molécula alcalina. Então, essa molécula, que tem um pKa maior do que 7, salvo engano, o pKa das anfetaminas é em torno de 9, dependendo da molécula, tá? Nós vamos ter aqui que em pH ácido ela vai ser protonada. Assim como ácido, ela também vai ser protonada em meio ácido. Entretanto, uma molécula alcalina protonada tem carga positiva. E uma molécula alcalina em pH alcalino vai estar na sua forma desprotonada, logo sem carga. Aqui a gente já consegue ver que o que eu precisaria fazer seria o oposto. Se eu pegar uma amostra contendo anfetamina, o ideal é que eu alcalinize a minha amostra e assim eu forço com que meu analito esteja na forma não ionizada. E, consequentemente, a forma não ionizada é muito mais facilmente extraída do que a forma ionizada. Então, a gente sempre leva isso em consideração. Moléculas ácidas devem ser extraídas em meio ácido, moléculas alcalinas devem ser extraídas em meio alcalino. Porque nesses pHs, elas estarão na sua forma mais lipofílica, na sua forma não ionizada. Os ácidos estarão protonados em meio ácido, o que torna eles neutros e mais lipofílicos, e as bases estarão desprotonadas em meio alcalino, o que torna elas mais lipofílicas e menos hidrossolúveis, mais lipossolúveis. Utilizando esse princípio, nós temos a realização de uma técnica bastante convencional de extração de analitos em amostras biológicas como a urina, que é o que a gente chama de extração sistemática, que a gente extrai tanto as substâncias ácidas
quanto às substâncias básicas utilizando esse processo de extração. Essa vai ser uma das aulas práticas que nós vamos realizar, uma das próximas aulas práticas que nós vamos realizar. Nós vamos pegar uma amostra de urina e nós vamos descobrir quais substâncias estão presentes ali. E nós vamos submetê-las à extração ácida e à extração alcalina. Tá bom? Então, basicamente, quando nós fazemos isso, as substâncias ácidas vão ser extraídas em pH ácido e as substâncias alcalinas vão ser extraídas em ambiente alcalino. Assim, nós temos a possibilidade da extração de uma grande gama de moléculas orgânicas. Substâncias neutras, que não sejam fortemente ácidas nem fortemente alcalinas, conseguirão ser extraídas em ambos os casos. Aqui, nós temos apenas um exemplo de como esse processo de extração seriado, sequencial, pode ser feito. Nesse exemplo, nós temos uma amostra de urina e nós, antes de fazer a extração, acidificamos ela com um solvente, com um ácido forte. Tá? Por exemplo, nós podemos utilizar o HCl, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, contanto que seja um ácido que eu adicione em pequena quantidade na minha amostra e que seja capaz de modificar drasticamente o pH dela. Em seguida, nós misturamos na nossa amostra um solvente orgânico extrator, fazemos a mistura e após a separação das fases, nós vamos ter uma fase orgânica, que seria a fase etílica, etérea, na verdade, e nós vamos ter a nossa fase aquosa, tá? Que é o que sobrou da nossa amostra que não foi extraído. A fase orgânica vai conter as substâncias ácidas que o nosso solvente conseguiu extrair e também vai ter uma grande quantidade de substâncias neutras, que independente de pH, elas vão estar na forma neutra porque não são ácidos nem não são bases. Então, aqui nós vamos ter a primeira amostra. Essa vai ser a nossa primeira amostra. Ela vai ser utilizada para a nossa técnica analítica específica. Aqui, quando eu submeter essa minha amostra extraída para o teste analítico, eu vou ser capaz de identificar substâncias de natureza ácida e substâncias de natureza neutra. O que sobra da amostra, posso continuar fazendo o processo de extração. Aqui eu vou adicionar uma substância alcalina, normalmente hidróxido de sódio, que vai alcalinizar a minha amostra. E em seguida eu faço um novo processo de extração. Nesse exemplo está utilizando o diclorometano como solvente extrator. E mais uma vez, após a separação das fases, eu vou ter uma fase aquosa, que vai ser descartada. E eu vou ter uma fase orgânica, que vai conter as substâncias alcalinas e também substâncias neutras que não foram previamente extraídas. Então aqui, essa é a minha segunda amostra. Então, nesse caso, eu vou ter duas amostras disponíveis. Uma que foi extraída em meio ácido e a outra que foi extraída em meio alcalino. Dependendo do que eu esteja buscando na minha amostra, eu posso submeter apenas uma das duas amostras à análise ou eu posso submeter ambas. Por exemplo, se eu tenho um paciente em toxicologia de urgência, que ele chega e nós não temos uma boa ideia do que está causando aquela intoxicação, essa pode ser uma estratégia interessante para que eu realize uma triagem inicial do paciente. Eu faço um processo de extração ácida e um processo de extração alcalina e eu submeto a técnicas simples de identificação de substâncias ácidas, como por exemplo o fenobarbital, tá? E técnicas de identificação de substâncias alcalinas, como por exemplo o diazepam. Então aqui é um exemplo de maneiras diferentes de eu analisar uma amostra, aumentando, né, a gama de possíveis analíticos que eu esteja analisando. Como vantagens da nossa técnica de extração líquido-líquido, nós temos que ela é uma análise simples, né, uma técnica simples, rápida. É uma técnica que, quando nós realizamos de forma tradicional, utilizando solventes orgânicos, ela é barata, porque ela não envolve reagentes muito caros, e ela é bastante versátil. A gente consegue fazer a extração líquido-líquido, esse princípio ele é adequado para um grande número de analíticos. Então, sim, ele ainda é bastante utilizado. Essa técnica ainda é bastante utilizada. Entretanto, como limitações, nós temos algumas. A primeira é,
um grande volume de solventes orgânicos, então a gente precisa de bastante volume, né? A gente vai ter a oportunidade de fazer essa técnica e vocês vão ver que nós utilizamos volumes de reagente relativamente altos, quando a gente pensa em fazer isso para um volume grande de pacientes, o que gera o segundo problema, a necessidade do descarte desses materiais. Então, é muito falado que a técnica de extração ela não é uma técnica muito verde. O que isso significa dizer? Que ela não é uma técnica muito ecologicamente correta, porque ela envolve uma utilização de grandes volumes de clorofórmio, hexano, que são reagentes que contaminam o ambiente. Então, grande parte disso motivou o desenvolvimento de outras técnicas, como as técnicas micro, né? A microextração em fase sólida e em fase líquida. Um dos objetivos de se desenvolver essas técnicas foi a redução desses volumes de reagentes que são jogados na natureza em decorrência dessa técnica. Além disso, nós temos como limitação a formação de emulsões. Então, como eu falei, o risco é que haja uma solubilidade mínima do solvente extrator com a minha amostra e que isso faça uma produção de uma emulsão, o que impediria o processo de extração. E aí a gente necessita recorrer às técnicas de salting out, necessita recorrer aos cuidados de manipulação do material para evitar que haja essa formação de emulsão. Além disso, o fato dela ser muito versátil, e isso a gente vai ver muito durante essa disciplina, o fato dela ser muito versátil é positiva, mas também pode ser um problema, porque significa que ela não é muito seletiva. Quando eu faço uma extração unicamente baseada em solubilidade, qualquer analito e qualquer interferente que também seja solúvel no meu extrator também vai ser extraído. De forma que pode ser que, quando eu faço o processo de extração, junto com o meu analito venham interferentes. E isso pode ser um problema. Então, é um problema relacionado a isso, o que faz com que a gente precise refinar essa técnica. Muitas vezes a gente vai utilizar solventes extratores sequenciais. Então, primeiro eu faço uma grande extração, muitas moléculas estão sendo extraídas, e depois eu faço uma segunda extração para um solvente mais seletivo. Ou muitas vezes eu preciso recorrer a técnicas diferentes quando isso for um problema. E além disso, um efeito limitado de pré-concentração. O que é que isso significa? Que é difícil que eu consiga concentrar o meu analito na minha amostra ao final do processo, porque geralmente eu utilizo volumes de solventes muito grandes. Então, geralmente eu vou causar uma diluição do meu analito. Claro que eu posso evaporar o meu solvente antes da realização da técnica, mas é mais um passo que eu preciso adicionar no processo e que precisa ser pontuado para que a gente entenda que quando eu faço uma extração líquido-líquido, em geral, a concentração de analito que eu obtenho é menor do que a concentração na qual ele estava presente na minha amostra. Pensando nessas limitações, foi desenvolvido o segundo método de extração baseado em partição, que é o que a gente chama de microextração em fase líquida, que a sigla em inglês é LPME, que é Liquid Phase Microextraction. Essa técnica de microextração, ela tem o mesmo princípio da extração líquido-líquido convencional, mas ela é feita em escala reduzida. E os objetivos disso são, primeiro, possibilitar o uso de um pequeno volume de amostra. Muitas vezes, quando a gente tem, por exemplo, amostras de sangue, nós não temos 5, 10 ml de amostra disponível para fazer a extração convencional. Então, a gente precisaria de uma técnica que aceitasse, permitisse um volume pequenininho de amostra. Além disso, a gente consegue otimizar a seletividade da técnica de extração quando a gente faz a LPME. Consequentemente, melhorando a seletividade, a gente diminui a extração dos interferentes e também a gente consegue extrair com melhor desempenho analitos que estejam presentes em quantidades bem pequenas, que é o que a gente chama de analitos em traços. Quando só tem traços, pequenas quantidades do analito naquela amostra, a técnica de extração líquido-líquido, por ela causar uma diluição muito grande, costuma não servir. Então, o fato de que, quando eu faço a LPME, eu não estou diluindo a minha amostra, eu estou, pelo contrário, concentrando o analito num volume bem pequeno, faz com que eu seja capaz de analisar com melhor desempenho
substâncias que naturalmente estarão presentes na amostra em quantidades bem baixinhas. O fato de ser uma técnica mais refinada também aumenta a reprodutibilidade dos meus resultados e também permite com que eu faça a automação do processo. Existem equipamentos que fazem LPME. E eu vou mostrar um exemplo de um equipamento para vocês daqui a pouco. E por fim, como eu falei no slide anterior, um objetivo do desenvolvimento das técnicas de microextração é que elas sejam técnicas chamadas de técnicas verdes, que vão causar um impacto menor sobre o ambiente, pela diminuição do descarte de reagentes orgânicos tóxicos. Vamos entender qual é o princípio da microextração em fase líquida. Gente, o princípio é muito semelhante à extração líquido-líquido convencional. Ou seja, você vai ter uma amostra aquosa e você vai ter um solvente orgânico extrator. Tudo bem? A diferença é que, nesse caso, o solvente extrator ele vai estar revestido por uma membrana. Essa membrana ela é porosa e ela vai permitir a comunicação parcial entre a amostra e a fase extratora. Então, essa membrana ela é porosa e ela vai permitir com que a amostra vá entrar em contato com o meu solvente extrator, que está dentro da membrana. Então, a gente chama de uma fibra oca que está embebida, que está mergulhada no meu solvente extrator. Eu vou pegar essa fibra oca, vou colocar dentro da minha amostra e ela vai se comunicar com a amostra e fazer esse processo de transferência. Assim, o meu analito ele vai tender a sair da minha fase externa e entrar na minha fase da minha membrana. Uma vez que ele entra, ele não consegue mais voltar. E ele vai se acumular aqui. Ao final desse processo de equilíbrio, existe um tempo necessário para que esse equilíbrio aconteça, eu vou remover essa fibra da amostra e o meu analito vai estar concentrado dentro desse pequeno volume de solvente que foi adicionado dentro da fibra. A técnica de LPME também tem várias diferentes maneiras de ser realizada. Ela iniciou na forma de microextração em gota única. Existe também uma outra técnica chamada de microextração dispersiva, que é DLPPME. Mas essas técnicas elas não são tão aplicáveis para análises toxicológicas. Elas são utilizadas em algumas poucas situações, principalmente a dispersiva, tá? Mas, de longe, a mais importante para análises toxicológicas é utilizando membrana cilíndrica oca, que é aquele exemplo que eu falei para vocês no slide passado, tá? Então, essa técnica é chamada de HFLPME. Na aula de hoje, para não ficar um excesso de informações, eu vou focar nessa técnica de LPME utilizando membrana cilíndrica oca, porque ela é a que vocês vão observar com mais frequência se vocês forem trabalhar com análises toxicológicas. É a mais moderna de todas elas, porque a partir dela vieram vários outros desdobramentos, que a gente vai falar de alguns deles. E também é a técnica mais comum a ser utilizada em artigos científicos, nos livros. Então a gente vai focar nela, tá bom? Depois eu posso mandar para vocês um material que fale sobre as outras técnicas por curiosidade, mas a gente vai focar nessa disciplina, nessa terceira técnica aqui, ok? Vamos lá começar a falar sobre ela. Como falado, essa técnica consiste em membranas, em fibras ocas de membrana que vão estar embebidas com o nosso solvente extrator. Então, ela é um caninho fininho desse jeito, que você consegue comprar ela no metro, 5 metros, 10 metros, que você pode cortar do tamanho que lhe interessa. Ela é oca e essa superfície branca que fica do lado de fora é uma membrana porosa. E aí você vai mergulhar essa membrana porosa no meu solvente extrator durante um determinado período de tempo, de forma que os poros da membrana fiquem embebidos, cheinhos de solvente extrator, e também o interior, né, dessa fibra oca esteja mergulhado em solvente extrator.
Depois que você faz esse processo e você satura esse material, você coloca dentro da minha amostra, que é a minha solução doadora, que é a aquosa. Pode ser a urina, pode ser o sangue, pode ser o que eu precisar utilizar. E isso vai fazer com que o solvente extrator que está dentro da fibra e aderido na membrana da fibra entre em contato com o solvente, com a amostra e faça o processo de extração. Ok? E existem duas formas principais de se fazer a extração utilizando membrana oca. A primeira são os extratores em U, que é o que o slide está mostrando, em que vocês observam que vai ter uma membraninha aqui, né, formando um U dentro da amostra, e na ponta da membrana vão ter duas agulhas, duas seringas, duas agulhas, podem até ser duas ponteiras. Existem técnicas que utilizam aquelas ponteiras de biologia molecular que tem a pontinha bem fininha, que você consegue encaixar na pontinha da membrana e ela vai fazer com que a amostra, né, na verdade o meu solvente extrator, entre por ali e fique lá durante um período de tempo. Depois que você deixa o período de tempo necessário para a obtenção de um equilíbrio, ou seja, para que o máximo possível do analito saia da fase da amostra e passe para a fase extratora, você remove esse sistema e colhe, com a ajuda da seringa, o solvente extrator que está dentro da membrana. Aquele pequeno volume de solvente extrator, ele vai ser utilizado na análise e ele vai ter uma concentração do meu analito que foi extraído. Uma outra adaptação dessa técnica é a que utiliza sistemas extratores em haste. Normalmente, eles são utilizados quando o volume de amostra é ainda menor. Quando eu tenho, por exemplo, um plasma humano, que eu tenho 3, 4, 5 ml no máximo, e que não teria espaço suficiente na minha amostra para eu colocar o sistema em U. Então, eu utilizo um sistema em haste, que o princípio é o mesmo. Tá? Eu vou ter uma fibra na ponta de uma seringa, e essa fibra vai estar embebida com o meu sistema extrator, com meu solvente extrator. E lembrando que em ambos os casos, o ideal é que eu tenha um sistema de agitação com temperatura controlada, de preferência em temperaturas amenas, para evitar a degradação dos componentes, né, da amostra e do solvente, e deixe agitando por um tempo suficiente para a obtenção de um equilíbrio de extração. Como esse processo de extração demanda tempo, uma das adaptações que foi realizada para otimizar é a tentativa de automação ou semi-automação do processo. Aqui foi um dos primeiros sistemas semi-automatizados que foram desenvolvidos, em que basicamente o sistema de microextração em U, como é o caso aqui, ele é adaptado em duas ponteiras. Aqui quem já fez biologia molecular, PCR, alguma coisa, conhece essas ponteiras, que são ponteiras bem fininhas, elas são adaptadas. O sistema ele é embebido nos meus reagentes, né, nos meus solventes extratores, e em seguida isso é transferido para esses tubos com tampa que vão conter a minha amostra. Então, aqui nesse exemplo, eu vou ter 36 amostras sendo extraídas ao mesmo tempo, de forma que eu vou otimizar o processo de extração por redução realmente do tempo necessário para extrair 36 amostras. Se eu fosse fazer uma por uma, seria muito mais demorado. Ainda, para que eu consiga melhorar o processo de extração, eu tenho dois modos específicos de extração. Eu tenho a extração em 2 fases e eu tenho a extração em 3 fases. Essas adaptações foram feitas com o objetivo de aumentar o número de moléculas que conseguem ser extraídas utilizando o LPME. Então, vamos lá. Vamos entender como é que diferencia a estrutura dessas duas técnicas de extração. Na extração em 2 fases, é como eu acabei de explicar para vocês. Eu vou ter um solvente orgânico no centro, dentro da minha fibra. A minha fibra vai estar embebida com esse solvente orgânico também. E do lado de fora, eu tenho a minha amostra aquosa. O analito vai tender a passar da fase aquosa para a fase orgânica, atravessando a membrana. E a membrana, como eu falei para vocês, ela está também embebida com o meu solvente orgânico. Então, eu tenho o mesmo solvente que está aqui na membrana, está dentro da membrana. Então, eu só tenho 2 fases, a fase aquosa e a fase orgânica.
Essa técnica ela é bastante útil quando eu quero extrair substâncias com uma alta lipofilicidade, porque elas já vão ter tendência a passar para a fase orgânica, porque elas já são mais solúveis em solventes orgânicos. Entretanto, se eu precisar analisar um analito que tenha uma característica mais aquosa, que tenha uma lipossolubilidade mais baixa, vai ser pouco útil utilizar essa técnica extratora de duas fases. Eu precisarei extrair a minha amostra para um solvente mais aquoso, e isso se torna um problema. Então, pensando nisso, a LPME tem essa opção de serem feitas extração em 3 fases, de extração. Então, eu vou ter, nesse exemplo, olhem, percebam a diferença. Eu tenho a minha amostra do lado de fora, eu tenho o meu solvente orgânico e dentro da fibra eu tenho um terceiro solvente. Esse terceiro solvente também é aquoso. Então percebam que são 3 fases. Fase aquosa, fase orgânica, fase aquosa de novo. Por isso que é uma extração em 3 fases. O objetivo dessa técnica é, mediante mudança de pH ou mudança de potencial elétrico, eu transferir o meu analito da fase aquosa externa, ou seja, da minha amostra, ele atravessa a fase orgânica e chega até a fase interna. Dentro dessa minha fase interna, que eu chamo de fase extratora, eu tenho um aprisionamento dela. E esse aprisionamento pode ser feito simplesmente por ionização ou pode ser feito por ionização associada a um pulso elétrico. Vamos entender isso com um pouco mais de detalhe. Essa figura demonstra o processo de extração de 2 fases. Então, vamos entender. Essa região azul equivale à minha amostra, pode ser a urina, por exemplo, de um paciente. O meu analito de interesse é a substância roxa. As substâncias vermelhas são possíveis interferentes presentes na amostra. E esses triângulos verdes são macromoléculas, por exemplo, proteínas. Tá bom? Além disso, nós temos listradinho preto e amarelo. Nós temos a minha membrana, a minha fibra de membrana embebida no solvente extrator. E o mesmo solvente extrator está dentro da membrana. Então, aqui nós temos uma extração em 2 fases. Nós só temos a amostra e um solvente orgânico extrator. Aqui, nesse exemplo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter, uma vez que eu insira a minha fibra dentro da amostra, eu vou ter a passagem das substâncias que tenham solubilidade no solvente extrator para dentro da fibra. Então, isso vai demandar um tempo de acontecer, mas depois que esse tempo acontece, eu vou ter a passagem dos analitos mais lipofílicos para dentro da fibra e, consequentemente, dissolvidos na minha fase extratora. Observem que pequenas quantidades de substâncias interferentes também podem eventualmente ser extraídas, mas ainda assim eu tenho uma quantidade muito grande de analito extraída e uma quantidade bem menor de interferentes que foram extraídos. Perceba também que nem todas as moléculas de analito foram extraídas. Lembrem-se que essa é uma técnica de extração não exaustiva. Ok? E, além disso, macromoléculas que tentem ultrapassar não conseguem chegar até a fase extratora por uma questão simples, estérica mesmo, de tamanho. Elas não passam pelo poro dessa minha membrana porosa. Então, elas vão ser retidas por exclusão de tamanho propriamente dita. Então, é uma maneira que eu tenho de, muitas vezes, submeter a minha análise apenas a uma técnica de processamento. Ao invés de eu primeiro desproteinizar, para depois fazer processo B, para depois fazer a extração, eu posso simplesmente, dependendo da minha situação, submeter a uma técnica de LPME, que é esse exemplo aqui, e eu, ao mesmo tempo que eu estou extraindo o meu analito para um determinado reagente extrator, eu também estou excluindo proteínas e outras moléculas do processo. E assim eu consigo melhorar o processo de extração. Já nesse exemplo, nós temos o processo de extração em 3 fases, a LPME de 3 fases. Vamos entender como funciona o processo. Presta atenção. Então, vamos lá.
Aqui nós vamos ter, mais uma vez, azulzinho a minha amostra. Nós vamos ter a membrana embebida com um solvente orgânico. A soluçãozinha amarela é o solvente orgânico. Mas nesse exemplo, dentro da minha membrana, eu vou ter substâncias, uma outra substância extratora, que nesse caso é uma fase extratora aquosa. Tá? Da mesma forma como a minha amostra é aquosa, nesse exemplo, a minha fase extratora também é uma fase aquosa. Entretanto, elas estão divididas pela minha fibra. A fase extratora está dentro da fibra e a amostra está fora da fibra. E fazendo a interface entre as duas coisas, eu tenho o meu solvente orgânico aqui dentro dos poros da minha membrana. Então, eu tenho três fases. A fase da amostra, que é a fase aquosa externa. Eu tenho um solvente orgânico no meio, que é dentro da membrana. E no lúmen da fibra, né, na parte oca da fibra, eu tenho a minha fase extratora, que nesse caso aqui ela é aquosa. Ok? E, como eu falei para vocês, essa técnica de extração ela é utilizada para moléculas que sejam mais aquosas e normalmente para substâncias que tenham caráter ácido ou substâncias que tenham caráter alcalino. E a gente pode mexer nisso, fazer esse processo de extração ser otimizado por uma diferença de pH. Então, nesse exemplo, eu tenho um analito alcalino, tá aqui ele, e esse analito alcalino, ele precisa ser extraído para dentro da minha fibra. Então, antes da realização da técnica de extração, eu alcalinizei a minha amostra, então aqui eu coloquei no pH 12, de forma que, por ser uma substância alcalina, ela vai estar na sua forma não protonada e também não ionizada. Enquanto que substâncias ácidas estarão na forma desprotonada também e com carga negativa. Assim, as substâncias com carga negativa não vão conseguir ser bem extraídas para o interior da fibra, porque elas não vão se solubilizar no solvente orgânico que está embebido na fibra. Então, as moléculas com carga elas vão ser excluídas do processo de extração. Enquanto que as substâncias sem carga, que nesse exemplo são substâncias alcalinas, vão atravessar a membrana pelo solvente orgânico e vão chegar até o lado de dentro da fibra. Chegando do lado de dentro da fibra, elas vão encontrar um ambiente ácido. E nesse ambiente ácido, elas passam a ter carga positiva. Tendo carga positiva, elas não conseguem voltar para o lugar de onde elas vieram. Então, elas vão ficar aprisionadas no centro da fibra por uma diferença de pH, porque o pH do lado de dentro é mais baixo, muito mais baixo do que o pH da amostra. Então, isso promove duas coisas. Uma extração mais seletiva, nesse caso, só de substâncias alcalinas, e também um aprisionamento dessa molécula, evitando com que eu tenha o retorno delas para o local de origem. Mais uma vez, substâncias ácidas não vão ser extraídas por diferença de pH, né, por a questão de elas estarem desprotonadas nesse pH, e as macromoléculas não vão ser extraídas porque não atravessam os poros da membrana. Tá certo? Se eu precisar fazer isso para extrair substâncias ácidas, eu vou fazer o oposto. Do lado de fora vai estar ácido e do lado de dentro vai estar alcalino. E aí as substâncias alcalinas estarão com carga, as substâncias ácidas estarão sem carga e serão extraídas para o interior da fibra. Lembrando que, independente de como eu faço, ao final do processo, eu pego aquela fibra, sugo com a seringa o solvente extrator, que é o que está dentro, né, na parte oca da fibra, no lúmen da fibra, e eu submeto isso à análise laboratorial ou ao processamento posterior que eu precise fazer. Ok? Uma outra adaptação disso, pensando também em moléculas com carga, é fazer esse processo de extração, microextração em fase líquida com membranas ocas, utilizando uma eletromembrana. Então, no caso, o que eu vou ter é, mais uma vez, uma extração em 3 fases. Então, aquoso na amostra, orgânico na membrana e aquoso aqui. Mas eu vou promover uma diferença de
potencial. E aí as substâncias elas vão migrar em direção ao polo oposto. Então as substâncias positivas vão tender a migrar para o lado de dentro, nesse meu exemplo aqui. Tá certo? Então é só uma adaptação da técnica que vai talvez aumentar o tempo, aliás, diminuir o tempo, né? Aumentar a rapidez desse processo. Uma outra forma de adaptar a técnica de LPME é utilizando o princípio de pares iônicos. Primeiro vamos entender em que situações eu precisaria desse processo. Existem alguns analitos que têm uma natureza muito ácida ou muito alcalina, de forma que eu precisaria de pH muito extremos, pH 1 ou pH 13, 14, muito extremos, para que eu conseguisse fazer o processo de extração de maneira correta, simplesmente por diferença de pH, naquela microextração em 3 fases. Né? Então, simplesmente alterar o pH seria muito ruim, porque eu iria acabar degradando o analito, degradando a minha amostra, porque eu teria que submetê-la a pHs extremamente inóspitos, extremamente drásticos, tá certo? Então, para melhorar esse processo, a gente utiliza o princípio de pares iônicos. O que é que são pares iônicos? São reagentes químicos que nós utilizamos para interagirem quimicamente com o meu analito temporariamente, de forma que eles vão interagir e vão se tornar neutros, vão perder as suas cargas e vão conseguir ser extraídos dessa forma. Então, ao invés de mudar o pH para que a molécula não tenha carga, eu reajo o meu analito com um outro reagente para que esse produto não tenha carga. E esse produto vai ser neutro e, consequentemente, vai ser melhor extraído. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Aqui, nesse exemplo, nós temos um analito de natureza ácida, tá? Que eu preciso extrair para a minha fase extratora. E nesse exemplo, o que é que ele está fazendo? Ele está interagindo com um solvente, né, com um reagente catiônico. Esse reagente catiônico ele vai produzir uma molécula derivada disso. Esse reagente catiônico ele não vai deixar mais com que o meu analito continue com a carga negativa, porque a carga positiva do reagente catiônico vai interagir com a carga negativa do meu analito, formando uma carga neutra. E essa molécula de carga neutra vai conseguir ser extraída para a fase orgânica. Tá certo? Chegando aqui, você pode desassociar essas duas moléculas e obter o meu analito livre, né? Pode ser até uma técnica de derivatização, ou até mesmo uma técnica de hidrólise, a depender do tipo de análise que eu fiz, né? O tipo de reação que eu fiz. Ou eu posso analisar o meu analito assim, dessa maneira, conjugado ao meu reagente. Se eu tiver que analisar uma substância alcalina, eu utilizaria um reagente aniônico. Então, a carga positiva da substância alcalina iria reagir com a carga negativa do meu reagente aniônico e iria produzir uma molécula derivada que fosse neutra. E isso facilitaria o processo de extração. Tá bom? Então, como reagentes catiônicos principais, nós temos algumas aminas quaternárias. E como reagentes aniônicos principais, nós temos o ácido octanoico e o ácido decanoico. Então, essa é uma outra variação de como eu otimizo o processo de microextração em fase líquida. Finalizando a parte de extrações líquidas, ou seja, extrações que levam em conta o princípio da partição, nós vamos só falar aqui sobre os fatores determinantes na hora de se fazer uma microextração em fase líquida. A primeira é escolher corretamente os solventes extratores, que sejam adequados para o tipo de fibra que eu estou utilizando, para o tipo de analito que eu quero extrair, para o tipo de amostra que eu estou utilizando. Além disso, em muitas situações é importante que eu ajuste o pH tanto da amostra quanto dos extratores. Nós já vimos que isso tem um papel importante na capacidade extratora. Além disso, nós temos que levar em conta a força iônica do meio. Ou seja, o quão vai ser fácil transformar um analito ionizado num analito molecular, na sua forma não ionizada, e o oposto também. Tá? Em determinadas situações a gente consegue fazer isso unicamente utilizando pH, mudança de pH. Em outras situações a gente vai precisar dos pares iônicos.
as dimensões da fibra extratora. Então, existem fibras extratoras disponíveis comercialmente de várias dimensões diferentes. É importante que a gente selecione as que sejam mais adequadas para a nossa necessidade. Isso é uma informação que a gente aprende com a prática, tá bom? Então, não adianta eu vir aqui e mostrar vários diâmetros diferentes de fibra extratora. A forma mais correta da gente aprender isso é na prática, é a gente fazendo a técnica, vindo na literatura, procurando quais são as fibras mais utilizadas para determinadas aplicações. Além disso, é importante que esses sistemas, tanto de extração, de microextração em fase líquida, quanto da extração em fase líquida comum, aconteçam com formas padronizadas de agitação e tempo de extração, porque o processo de passagem da molécula de interesse da amostra para a fase extratora depende tanto da agitação, quanto também de um tempo necessário para atingir aquele equilíbrio, e também o volume de amostra utilizado deve ser muito bem padronizado para garantir resultados confiáveis. Então, lembrando que as técnicas de extração líquido-líquido convencionais utilizam volumes de amostra maior e que as técnicas de LPME, elas são técnicas que utilizam volumes menores de amostra.